Olá, meu amigo, minha amiga, aluno IAP Cursos, preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. Venho hoje aqui com uma missão muito especial, atalhar o seu caminho na aprovação nesse certame. Hoje lhe tenho como aluno, amanhã vou lhe ter como colega na Polícia Rodoviária Federal. Repito, minha missão é possibilitar que você chegue mais rápido ao seu objetivo. Nosso tema hoje é tratar dos direitos humanos, nesse edital um tanto quanto complexo, previsto pelo CESP, um tanto quanto aberto e que merece uma atenção especial em alguns pontos específicos. Buscarei ser direto. Nossa aula em vídeo hoje é diferente do que a gente teve normalmente com direito constitucional, com aula presencial, com debates presenciais, com discussões imediatas. Aqui a coisa é um pouco mais direta, o que lhe permite parar, escrever, a ter uma atenção em determinados pontos. Nós vamos ter como otimizar esse tempo. De repente, o que viríamos num tempo maior, aqui vamos ver de maneira mais curta, de maneira mais direcionada, os assuntos que nos interessam. Reiterando, e-mail, Twitter, Facebook, como mais mecanismos de acesso, de contato entre nós. Algumas considerações sobre a nossa aula. O conteúdo programático previsto pelo CESP é muito aberto quando o tema é direitos humanos. É um conteúdo abstrato ao extremo. Carece de uma sistematização, de uma normatização, o que nos deixa à mercê das vontades da organizadora do certame. O CESP poderá questionar muita coisa sem que tenhamos o norte ideal. A falta, repito, de uma codificação no conteúdo programático abre um leque muito grande. Pode ser que eles não cobrem nada do que tradicionalmente cobram. Pode ser que eles repitam aqueles temas que têm sido mais abordados nos concursos em geral. Dentro desse meu objetivo, vamos tentar vincular, otimizar o nosso debate. O que fazer, então? Tentar pensar os pontos mais relevantes, os pontos mais importantes que a organizadora já cobrou em outros concursos, em outros processos de seleção, como é o caso do exame da OAB, que durante muito tempo o CESP organizou e cobrou temas relacionados a direitos humanos. Objeto da aula, o nosso intuito aqui é direcionar o estudo aos assuntos referidos no programa, especial a parte própria de direitos humanos, e por meio das características do CESP, características da organizadora, tentar identificar a forma como tais temas serão cobrados. Repito, minha missão é atalhar, amiudar o seu caminho para que você consiga o êxito que é necessário. Lembre, eu preciso de alguém para tirar meus serviços finais de semana. Que seja você, meu nobre amigo, colega, aluno IAP Cursos. Teoria geral dos direitos humanos. Primeiro ponto mencionado no nosso conteúdo programático. O conceito de direitos humanos. O que vem a ser propriamente direitos humanos? O conceito é extremamente impreciso. O conceito de direitos humanos é um conceito vago, um conceito aberto, um conceito polissêmico, que permite variantes, que permite várias ideias, que permite vários entendimentos, vários pensamentos. Há uma multiplicidade de conceitos, exatamente por falta de fundamentos comuns, de fundamentos que sejam a base de todos os entendimentos. Nós vamos encontrar variados conceitos, variadas terminologias sobre o mesmo tema. Aqui a gente poderia buscar alguém determinado, um pensador específico, um doutrinador determinado para nos encaminhar nesse entendimento. Há uma falta de consenso, daí essas variações de conceitos e terminologias. Todavia, dentre esses conceitos, nós temos 4 pontos principais que precisam ser abordados. O primeiro deles, direitos do homem. O que vem a ser propriamente os direitos do homem? Direitos do homem são direitos da natureza humana, da essência e da dignidade do ser humano. Tais direitos independem de época, tais direitos independem de local. Tais direitos nascem com o próprio ser humano e que trazem a perspectiva real do chamado direito natural,
que muito se fundou nas perspectivas divinas, nas perspectivas de natureza religiosa, nas perspectivas de um ser superior que indica aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é da essência do ser humano. Os direitos do homem, desse modo, são os direitos da natureza humana. Íntima relação com o direito natural, íntima relação com a dignidade da pessoa humana, algo que eu vou falar várias vezes, inclusive, que é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, algo previsto no texto da Carta de 88. Então, resumo: direitos do homem, direitos da essência do ser humano. Vamos a uma segunda terminologia. Já vimos o que é direito do homem, como direito da essência do ser humano, direito da natureza humana. Agora vamos falar do conceito dos direitos humanos, pelo menos o conceito trazido pela maioria dos pensadores do direito. Direitos humanos são direitos do homem previsto no ordenamento internacional. São aqueles direitos da essência do ser humano que estão escritos, que estão listados, que estão enumerados, que estão e são mencionados nas normas internacionais, nos tratados internacionais, nas convenções internacionais. Vejam uma particularidade desse conceito, repito, de parte da doutrina, considerável parte da doutrina, do que é direitos humanos. São os direitos do ser humano que estão previstos em normas de direito internacional, em normas internacionais como são os tratados e as convenções internacionais. E se porventura esses direitos da natureza humana, estejam eles previstos ou não em normas internacionais, se eles estiverem previstos na norma positivada, na norma válida no país, na Constituição do país, no ordenamento jurídico do país, que nome ele vai receber? Recebe a nomenclatura de direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos listados no ordenamento constitucional do país. São direitos mencionados, previstos no texto da Constituição do país e das suas normas equivalentes. Dentro do Brasil, por exemplo, naquilo que se chama de bloco de constitucionalidade, nós temos direitos fundamentais enumerados no texto da Carta de 88, no texto de origem na Carta de 88, direitos que foram inseridos por emendas constitucionais, como o caso da emenda constitucional 45, que alterou o artigo 5º da Constituição Federal de 88. Nós temos normas de direitos fundamentais previstas em tratados internacionais sobre direitos humanos, que inclusive tem a possibilidade de se equiparar, incorporar-se ao ordenamento jurídico brasileiro com nível de emenda constitucional. É um dos pontos do nosso conteúdo programático. Teremos a oportunidade nessa aula de tratar desse tema. Então, as normas que compõem o ordenamento jurídico constitucional, que contemplam direitos da natureza humana, que positiva, que lista, que traz no seu corpo, são normas que versam sobre direitos fundamentais. O que é essencial num direito fundamental, para ser considerado dentro desse conceito, direito fundamental, que o direito esteja positivado, previsto na lei, previsto na norma vigente, na norma em vigor no país. Temos ainda um outro conceito que pode eventualmente ser cobrado na nossa prova, que são os direitos humanitários. Os direitos humanitários têm uma vertente específica, são os direitos relacionados aos atingidos pelos conflitos armados. São os direitos que são daqueles que são vítimas dos conflitos armados, das guerras em geral. São os direitos humanitários. Aqui a gente vai ter a atuação, por exemplo, da Cruz Vermelha, no socorro, na prestação de uma assistência a essas vítimas. Então, direitos humanitários estão especificamente voltados aos conflitos armados, direitos voltados àquelas pessoas que são vítimas desses conflitos. Visto isso, a gente tem uma noção conceitual, direitos humanos como direito da essência do ser humano. Direitos do homem, perdão, como direitos da essência do ser humano. Direitos humanos como esses direitos dos homens ou do homem previstos na legislação internacional, nos tratados e nas convenções. Direitos fundamentais como esses direitos do homem previstos na legislação positivada, na Constituição do país. E direitos humanitários como sendo direitos voltados às vítimas dos conflitos armados. Atenção em relação a esse tópico, conceitos e terminologias. É muito comum a confusão entre os conceitos abordados, a mistura dessas terminologias, sobretudo em relação aos três primeiros, direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais.
O CESP comumente mistura tais conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais. Então não estranhe se na abordagem na sua prova for feita menção genérica a direitos humanos e direitos fundamentais como sendo uma coisa só. É comum que o CESP atue dessa maneira. De forma que nós vamos ter que nos preocupar em diferenciar tão somente naquela questão que busca de maneira específica o conceito. Mas naquelas que tratem genericamente dos direitos, é possível que o CESP fale de uma forma ou de outra, direitos humanos ou direitos fundamentais, como sendo algo equivalente. Fundamentação dos direitos humanos, outro tópico previsto no nosso conteúdo programático, em que se baseia a existência dos direitos humanos. Qual ou quais as teorias que dão fundamento a esses institutos? A fundamentação dos direitos humanos se faz basicamente por duas teorias. Existem várias, mas as principais, abordadas nos certames em geral, são essas duas. A primeira, teoria naturalista, uma teoria diretamente relacionada, intimamente vinculada ao direito natural. Pela teoria naturalista, os direitos humanos se fundamentam em algo superior, algo universal, algo inderrogável, algo grande, abstrato. Eles não são criação propriamente do legislador, eles não são criação propriamente do operador do direito, eles são da natureza do ser humano, são da natureza humana, são direitos inatos próprios do ser humano. Eles pré-existem ao reconhecimento das normas estatais. Então, mesmo que não esteja previsto na lei, mesmo que não esteja previsto expressamente no texto da Constituição ou do ordenamento constitucional, por essa teoria eles existem, eles são da natureza humana, são verdadeira perspectiva do direito natural que, conforme já dito anteriormente, busca em muitas vezes a sua base, o seu fundamento em questões divinas. Pela teoria justnaturalista, os direitos independem de reconhecimento expresso na legislação. Eles são próprios do ser humano, próprio da natureza humana. Vai uma aguinha de coco aí? Dando seguimento, vamos à nossa segunda teoria. Teoria positivista. Pela teoria positivista de fundamentação dos direitos humanos, os direitos humanos seriam fundamentados na ordem normativa, no ordenamento normativo, no ordenamento jurídico. Em outras palavras, nas leis, na Constituição, no ordenamento constitucional. Por essa teoria positivista, só seriam direitos humanos, chamados, conforme já vimos anteriormente, de fundamentais, aqueles expressamente listados, expressamente previstos na legislação positivada. Legislação positivada é legislação posta, que está em vigor, a norma que está vigente em dado país, em dada época. Dentro dessa análise positivista, nós podemos fazer uma viagem na Constituição Federal de 1988. Anotem essas considerações. A nossa Carta de 88 trouxe logo no seu início, tão logo finalizados os princípios fundamentais, uma estrutura, um arcabouço, um rol meramente exemplificativo, mas um rol de direitos e garantias fundamentais. Esse rol é aberto com o artigo 5º, fechado com o artigo 17. Mas reitero, esse rol é exemplificativo. Esses direitos fundamentais que vão do artigo 5º da Constituição Federal até o artigo 17 compõem o que se chama de núcleo maior dos direitos fundamentais no texto constitucional. Eles fazem parte, eles se inserem dentro de um título constitucional que é dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Apenas um artigo, o artigo 5º. Se bem
que é um tanto quanto jocoso dizer apenas um artigo, já que é um artigo imenso, é o maior artigo da Constituição. Além do caput, tem 78 incisos, mais 4 parágrafos, e para falar de cada um desses pontos, nós demandaríamos muito tempo. Abordarei alguns assuntos mais à frente, já que um dos tópicos do nosso conteúdo programático é a institucionalização dos direitos humanos, o reconhecimento desses direitos humanos no texto constitucional. Então, o artigo 5º trata de direitos e deveres individuais e coletivos. No segundo capítulo, que vai do artigo 6º até o artigo 11, encontraremos os direitos sociais, como verdadeiros direitos de segunda dimensão, de segunda geração. Atenção, no estudo dos direitos sociais, na prova de direito constitucional, fique certo, vai cair uma questão sobre os direitos dos empregados domésticos. Então tenha um olhar todo diferente, especial para o artigo 7º, parágrafo único desse texto constitucional. Já no terceiro capítulo, regras sobre nacionalidade. Artigos 12 e 13, nacionalidade originária, nacionalidade secundária, adquirida. E no quarto capítulo, regras sobre direitos políticos, artigos 14, 15 e 16. Fechando o artigo 17, que trata dos partidos políticos, estrutura e funcionamento dos partidos políticos. Então veja, o título dos direitos e garantias fundamentais vai do artigo 5º até o artigo 17. Esses são os direitos fundamentais enumerados, não são só esses não. Esses são os direitos fundamentais catalogados, não são só eles não. Existem outros espalhados pelo texto constitucional, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, que está previsto no artigo 225 da nossa Carta. Fique claro desde já que, pela teoria positivista, os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos no texto da Constituição. Nessa breve viagem nós vimos o que tem de mais importante, mas não só são esses os direitos fundamentais previstos na legislação brasileira. Características desses direitos. Conforme dito anteriormente, pode cair na sua prova como características dos direitos humanos, terminologia geral, pode cair também como característica dos direitos fundamentais. O CESP pode utilizar uma ou outra forma. Primeira característica desses direitos, historicidade. Aqui eu fiz apenas a referência a algumas das mais importantes características. Vocês podem encontrar, dependendo do doutrinador que você adote, outras características. Essas são as mais cobradas. Certamente dessas daqui sairá a questão da sua prova. Historicidade. Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, que são adquiridos com o passar do tempo, que vão se incorporando, surgindo com o passar do tempo. Ou seja, são nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Nós não temos como dizer que todos os direitos já surgiram, nem temos como afirmar que surgiu esse e que a gente não vai mais considerá-lo. Há uma verdadeira dinâmica no âmbito do surgimento, do reconhecimento e do exercício dos direitos fundamentais. E na evolução dos direitos fundamentais, conforme as dimensões, as gerações de direitos fundamentais, isso vai ficar muito claro. Já quem fala em direitos fundamentais de quarta, quinta gerações de direitos fundamentais, de acordo com o reconhecimento que tiveram a cada época, a cada momento histórico. Então a historicidade é uma característica importante dos direitos humanos. Uma segunda característica, a universalidade. Tendo em vista que direitos e garantias fundamentais vinculam-se ao princípio da liberdade, conduzido pela dignidade da pessoa humana, os mesmos devem possuir como sujeito ativo, o sujeito que é possuidor do direito, o sujeito que é detentor do direito, que é proprietário, que é quem exige o respeito ao direito, esse é o sujeito ativo, todos os indivíduos. Sob o ponto de vista teórico, geral, genérico, os direitos fundamentais devem ser objeto de respeito para todas as pessoas.
É verdade, e bem verdade, que alguns direitos pontuais precisam ser voltados especificamente a grupos determinados. Mas, dentro do ponto de vista teórico, genérico, a universalidade deve ser respeitada. Os direitos se aplicam a todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independentemente de nacionalidade, de convicção política, a coletividade jurídica em geral, podendo pleiteá-los em qualquer foro nacional ou internacional. Isso é característica da universalidade. Vejam, todavia, que nós vamos encontrar exceções a esses princípios, a essas características. A minha fala aqui tem sido no sentido geral, no sentido amplo da palavra. Relatividade, característica marcante dos direitos fundamentais. A limitabilidade. Por mais que a gente busque a efetividade máxima, e é um outro princípio que tratarei daqui a pouco, é inegável que existem limitações dos direitos fundamentais que são postas por outros direitos fundamentais. Nós temos que partir da ideia de que, de fato, o meu direito termina onde começa o do outro. Não há direito fundamental de natureza absoluta, pelo menos no âmbito abstrato. Porque um direito limita o outro. Nós temos um equilíbrio de direitos fundamentais. É possível que haja colisão entre direitos. O direito X pode, em um determinado momento, ser mais importante do que o direito Y. Em uma outra época, em uma outra circunstância, isso pode se inverter. Então, direito limita direito. A gente deve fazer uma análise de acordo com a razoabilidade para, no caso concreto, fazer os ajustes devidos. A análise é de caso a caso. Você não vai abstratamente dizer que esse direito X sempre vai prevalecer em relação ao direito Y. É em caso, cada caso, em caso por caso. Pois bem, a ideia de que direito limita direito, ela é existente desde o nosso nascedouro. Pequenininho, eu lá em Caraúbas já ouvia isso. Ia comprar sanduíche do McDonald's com minha avó em Caraúbas e lá eu queria atravessar a fila na frente de todo mundo. E minha avó chegava dizendo: meu filho, entre na fila, o seu direito termina onde começa o do outro. Pois bem, minha avó tinha razão, já me ensinava naquela época, aquela oportunidade, como respeitar os direitos dos outros, fazendo valer essa relatividade dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais de valor absoluto. Existe. Sob o ponto de vista genérico, não. Mas é inegável que alguns direitos pontuais tem essa natureza de blindagem completa, de blindagem total. Por exemplo, a impossibilidade de tortura é um direito fundamental. A vedação à tortura é uma garantia nossa de que não seremos torturados. Esse direito tem natureza absoluta, tem índole absoluta, está previsto na Constituição Federal, inclusive de maneira expressa no artigo 5º, e é absoluto. A impossibilidade do retorno à escravidão no Brasil é inegável, tem natureza absoluta. Mas veja, é algo pontual. Sob o ponto de vista principiológico, a gente mantém a ideia da relatividade. Agora, pontualmente, é possível que esses questionamentos sejam realizados, e nos exemplos que eu citei, eles teriam sim a natureza absoluta. Outra característica, a interdependência dos direitos. Os direitos fundamentais estão vinculados uns aos outros, não podendo ser vistos como elementos isolados. A relação é natural entre eles, mas sim como um todo. Um bloco que apresenta interpenetrações, um bloco em que apresenta interpenetrações. As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas interseções para atingirem suas principais finalidades. A liberdade de manifestar um pensamento, ela é intimamente ligada à própria liberdade de pensamento que está na nossa mente, que é um gênero da liberdade de crença, que é a liberdade de práticas religiosas, de pensamento religioso, que se liga à liberdade de práticas litúrgicas, que é a efetivação desse pensamento de natureza religiosa. É natural que haja essas relações. O direito à vida, para ser efetivamente realizado, ele precisa obedecer aos preceitos da dignidade, ele precisa obedecer aos preceitos dos direitos sociais, para que eu possa ter uma vida digna, com segurança, com trabalho, com lazer, com a previdência. Então há uma inter-relação entre os direitos fundamentais, entre os direitos reconhecidos no ordenamento. Também característica importante.
Outra característica importante dentro dessa ideia genérica, geral, principiológica, a imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles não prescrevem pelo seu não uso. Pela falta do uso de um direito determinado, eu perco o direito ao seu exercício. Imprescritibilidade. Afirma-se que os direitos fundamentais não se perdem com o tempo. Eles não prescrevem. Você não perde o direito de usar pelo fato de ter passado um tempo de maneira latente, uma vez que são sempre exercíveis e exercidos, não perecendo pela falta de uso. Considere, evidentemente, esse princípio, essa perspectiva só sob o ponto de vista principiológico. Porque, evidentemente, existem direitos de natureza patrimonial que têm, nessa imprescritibilidade, algo um tanto quanto distante. Eu posso perder um determinado bem particular pelo não uso desse bem. Nós vamos encontrar situações concretas, como o uso capião. Isso é um exemplo em que você tem uma restrição a um bem de natureza patrimonial, pelo não uso. Então, considere a imprescritibilidade como mais que um princípio, como uma característica lá dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, no sentido amplo da palavra, mas que sofre mitigações, como, por exemplo, naquilo que envolve os direitos de natureza patrimonial. Mais uma aguinha. Inalienabilidade. Também no mesmo contexto dos direitos patrimoniais, será objeto de relativização. Por não possuírem conteúdo econômico patrimonial, menos esses, claro, são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, estando fora do comércio, limitando o princípio da autonomia privada. Mais do que nunca, essa característica deve ser vista sob o prisma principiológico. Existem situações concretas em que essa característica é afastada. No âmbito dos direitos de natureza patrimonial, é óbvio que aquilo que é disponível pelo particular, ele pode vender, ele pode emprestar, ele pode alienar. Na essência é que os direitos fundamentais são inalienáveis. Eu não tenho disposição, não disponho sequer da minha própria vida. Tanto que eu não posso vender de forma lícita o meu direito de viver. É possível, por exemplo, que ao tentar alguém se matar, um terceiro intervenha, ainda que ofenda fisicamente aquela pessoa, para impedir essa prática. Em razão dessa característica de inalienabilidade, o sujeito contratou uma outra pessoa para matá-lo, um terceiro pode intervir para evitar essa prática nociva à essência dos direitos fundamentais. Agora, reitero, no âmbito patrimonial básico, é óbvio que essa característica vai ser, sim, afastada. Irrenunciabilidade, regra geral, mais uma, os direitos fundamentais não podem ser renunciados pelo seu titular, sendo esta afirmação emanada da fundamentabilidade material dos referidos direitos na dignidade da pessoa humana. A irrenunciabilidade é característica geral também, porém que tem sofrido mitigações através das renúncias temporárias e específicas que a gente vivencia hoje, nos últimos anos, de maneira mais notada no Brasil, pelos reality shows, como os Big Brothers da vida, em que o sujeito abre sim mão, de maneira específica, pontual, de sua intimidade, de sua privacidade, que são direitos fundamentais listados no texto da Constituição brasileira. Ao consentimento dele, autorizado expressamente, por meio de contratos assinados com quem organiza tais eventos, em que ele renuncia, ainda que de maneira temporária, ainda que de maneira específica, a alguns direitos, nesse caso que eu estou citando, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito de ter respeitado aquilo que lhe é mais pessoal. Efetividade. Ao desenvolver seu papel de agente garantidor das políticas sociais, o Estado deve assegurar o máximo de efetivação dos direitos fundamentais. O Estado deve possibilitar os meios necessários para que os direitos fundamentais sejam exercidos, realizados, praticados dentro do máximo possível.
máxima efetividade. A gente tem que contrapor ao princípio, a essa característica da limitabilidade, da relatividade dos direitos fundamentais. Busca-se a máxima efetividade, mas sabendo que nem ela tem natureza completa, pode sim ser objeto de relativização. Proibição do retrocesso tem íntima relação com o princípio da historicidade, com a característica da historicidade. Se uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, esse direito se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser mais suprimido. Se você tem um direito acrescentado por uma determinada norma, esse direito ele se soma aos que já existem e não podem retroceder. Não pode uma nova ordem legal diminuir, restringir, diminuir abusivamente a tendência a abolir esse direito que outrora foi concedido. É essa a ideia da proibição de retrocesso, ainda em construção, mas em construção efetiva no âmbito do direito brasileiro. É uma questão que está relacionada à historicidade, à evolução dos direitos fundamentais. Se bem que, sob o ponto de vista jurídico, nós não podemos esquecer que, em face do poder constituinte originário, não existe nem mesmo direito adquirido a ser argumentado. Inviolabilidade, impossibilidade dos direitos fundamentais não serem observados por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de nulidades dos mesmos, bem como da responsabilização civil, penal ou administrativa. Os direitos fundamentais são invioláveis no sentido de que não podem práticas públicas, políticas públicas violarem, normas violarem, atos de gestão administrativa violar. É essa inviolabilidade, uma espécie de manto de proteção dentro dessa característica, uma blindagem que se impõe aos direitos fundamentais. Veremos, inclusive, em outros pontos de debate na aula de hoje, que o surgimento dos direitos se deu, sobretudo, para limitar o poder do Estado. A limitação do poder estatal é característica marcante. E o Estado vivencia, às vezes, uma crise existencial, diria eu, que também será objeto de abordagem na parte de responsabilidades do Estado. O Estado, ao mesmo tempo, tem que assegurar os direitos fundamentais e evitar abusos seus. É algo que, às vezes, gera conflito e que a gente precisa trabalhar com isso. Sobretudo nós, que vamos fazer parte, eu que faço, que você certamente também fará parte de uma instituição policial que é Estado, enquanto organização política, enquanto sociedade política, enquanto instituição pertencente à administração pública brasileira. A impossibilidade de violação desses direitos, sobretudo por parte do Estado, é essa característica da inviolabilidade. Há uma relação vertical de direitos fundamentais entre Estado e o indivíduo. Há uma relação horizontal entre indivíduo e indivíduo. Todos, ao mesmo tempo, podem, dependendo das circunstâncias, ser sujeito ativo do direito fundamental, possuidor do direito fundamental e sujeito passivo do direito fundamental. Quem tem a obrigação de respeitar a quem se exige o respeito do direito fundamental. Relação vertical, Estado-indivíduo. Relação horizontal, indivíduo-indivíduo. Complementariedade. Os direitos fundamentais devem ser interpretados em conjunto e não de forma isolada, não havendo hierarquia entre eles, importante essa observação, com a finalidade de se alcançar os objetivos previstos pelo legislador constituinte, objetivos previstos por quem fez a Constituição. Não há como se predeterminar superioridade de um direito em detrimento do outro, abstratamente. A análise diante de um conflito é feita caso a caso. Em cada situação concreta deve-se verificar o direito que deve prevalecer. Vai depender de várias circunstâncias, de vários fatores relacionados àquele fato específico e determinado. Concorrência. Inúmeros direitos fundamentais podem ser exercidos simultaneamente por um mesmo sujeito ativo. Nós desempenhamos simultaneamente vários direitos.
o direito de viver dignamente, de manifestar o pensamento, de ter a liberdade de locomoção, de ter o meu carro como direito de propriedade, de ter o tratamento igualitário em relação a todas as pessoas, o mesmo sujeito ativo, exercendo concomitantemente, exercendo ao mesmo tempo vários direitos fundamentais. Saindo agora do tópico características dos direitos fundamentais, vamos para a afirmação histórica desses direitos humanos, fazendo aqui menções àquelas normas que são mais importantes, pelo menos para esse nosso concurso da PRF. Utilizando como parâmetro a cronologia, a sequência natural com o passar do tempo, a primeira, talvez mais importante norma que a gente tenha como embrião do que veio a ser depois as Constituições, seja a Magna Carta inglesa de 1215, a Carta do Rei João Sem Terra, assim chamado, porque num período onde os feudos predominavam, ele, por não ser o primogênito, não tinha terra. Era um rei que não tinha terra. Ele já nasceu um rei enfraquecido. E aí os senhores feudais à época o obrigaram a fazer com eles um tipo de acordo, um ajuste de vontades dentro dessa Magna Carta de liberdade, da Magna Carta inglesa de 1215, onde ele forneceu uma série de direitos, mas só para um grupo determinado, para aqueles que já eram livres. Essa Magna Carta, a Carta do Rei João Sem Terra de 1215, ela não trouxe direitos para a sociedade em geral. Ela voltou-se especificamente a um público determinado. Mas é um embrião importante, é uma menção histórica importante. Na antiguidade também se faz menção ao Código de Hammurabi, por exemplo, olho por olho, dente por dente, as referências a outras normas históricas, mas eu optei por fazer a menção a esses pontos, eu não diria até tão recente, mas que são muito citados quanto à origem do constitucionalismo moderno, quanto à origem também dos direitos humanos, dentro daquilo que a gente tem hoje. 1628, a Petition of Rights requeriu o reconhecimento de direitos e liberdades para os súditos do rei, também no âmbito do direito britânico. Em 1679, o Habeas Corpus Act anulava as prisões arbitrárias, o surgimento, o embrião do que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, como ação judicial que visa proteger a liberdade de locomoção do indivíduo, o direito de ir e vir e permanecer, a ação de habeas corpus. Em 1689, importantíssima, Bill of Rights, a Declaração de Direitos, fruto da Revolução Gloriosa. Por meio desse documento, se submetia a monarquia à soberania popular. Daí se criar, transformar essa monarquia numa monarquia constitucional. Muito importante para a Inglaterra, também importante historicamente para o mundo, como um documento que fez brotar ali também alguns direitos fundamentais. Já mais próximo, 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração da Virgínia, influência inegável dos ideais iluministas. Nessa Declaração de Independência, as colônias inglesas se tornaram independentes, primeiro formaram uma confederação, depois se transformaram na federação que é hoje, ou que são hoje, os Estados Unidos da América. Em 1779, a famosa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, fruto da Revolução Francesa, também influência ferrenha dos ideais liberais do iluminismo. E pulando para 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Marquem, gravem essa data, 10 de dezembro de 48. Pós Segunda Guerra Mundial, inúmeras atrocidades praticadas, perpetradas naquele conflito armado, viu-se a necessidade premente de formação de uma Liga de Nações, que se transformou, na verdade, no que hoje nós temos como a ONU, o surgimento da ONU e o texto propriamente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sendo um marco muito importante para esses direitos fundamentais modernos que nós temos hoje vivenciado. Fiz aqui menção específica a algo que eu considero de extrema importância. Em 1969, foi assinado o Pacto, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
chamado de Pacto de São José da Costa Rica, por conta do local onde foi idealizado. Esse Pacto de São José da Costa Rica foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, à legislação brasileira em 1992, pelo vice-presidente em exercício, atuando como tal, Itamar Franco, que assinou, e o Brasil se incorporou a esse sistema de proteção interamericana de direitos humanos. Muito importante o Pacto de São José da Costa Rica, voltarei a falar dele mais adiante. Ele hoje tem uma importância para nós concurseiros muito grande em relação ao status que ele obtém, o nível hierárquico dele, e em relação específico a um ponto: ele proíbe a prisão civil do depositário infiel, coisa que a Constituição brasileira formalmente ainda prevê, se bem que o Supremo Tribunal Federal entende que hoje é ilícita, e explicarei mais à frente por que motivo. Então é um documento importante também dentro dessa afirmação histórica dos direitos humanos. Evolução desses direitos fundamentais. Vejam esse texto. Em 1979, foi realizada uma conferência do Instituto Internacional dos Direitos Humanos. E Vazac propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações. Alguns preferem, como o constitucionalista Paulo Bonavite, chamado de dimensões de direitos fundamentais, inspirado na trilogia da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O parâmetro principal dessa evolução dos direitos fundamentais é o momento histórico em que eles foram sendo reconhecidos. Em um dado momento foi reconhecido esse direito, primeira geração; no outro momento outro direito, segunda geração; em outro momento outro direito, terceira geração, e assim a gente segue. Então esse é o parâmetro cronológico, histórico cronológico, de reconhecimento dos direitos fundamentais dentro dessas gerações. A primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais está intimamente relacionado às revoluções liberais. O liberalismo como sendo um movimento que tenta proteger o indivíduo do arbítrio estatal, que tenta tutelar o indivíduo, blindar, proteger o indivíduo dos abusos praticados pelo Estado. O iluminismo teve influência extrema, a Revolução Francesa, influência extrema. Por conta dessas revoluções liberais surgiram as primeiras constituições escritas, a norte-americana, a Constituição francesa, que estavam, no caso da norte-americana ainda está, se bem que ela é bem curta, muito pequena, enxuta. A Constituição norte-americana é a mesma Constituição até hoje. A francesa não é a mesma, porém a Declaração dos Direitos do Homem está lá. Estava lá no preâmbulo dessa Carta Francesa de 1791. Nesses direitos de primeira geração, nós temos uma limitação efetiva do poder do Estado. O Estado sofre limitações em relação à atuação perante o indivíduo. São os direitos civis e políticos, são os direitos às liberdades clássicas. Vida e propriedade são exemplos significativos. Nos direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, é dado um recado ao Estado. O recado é: Estado, se abstenha de qualquer ato restritivo aos meus direitos básicos. Não se meta na minha vida. Não se meta, a não ser no que é essencial. Me deixe em paz. A ideia é essa. Não se meta na minha liberdade. Não se meta na minha propriedade. Como um caráter negativo de abstenção estatal, são também chamados de direitos negativos, porque exigem essa prestação negativa do Estado, esse não fazer estatal. Os direitos de primeira dimensão e geração são ligados ao valor da liberdade. Dentro daquela tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, direitos de primeira geração ou dimensão são direitos de liberdade. Num segundo momento, em razão das desigualdades que afloravam cada vez mais, as desigualdades que reinavam, em especial na estrutura europeia, viu-se a necessidade de uma atuação positiva do Estado. Viu-se a necessidade do Estado agir de maneira mais efetiva, promovendo políticas públicas para a diminuição dessa desigualdade. Os direitos de segunda geração exigem um facere, exigem uma atuação positiva, exigem um fazer por parte do Estado. O Estado tem que implementar prestações materiais e jurídicas. O Estado tem que fazer as coisas. O Estado tem que possibilitar acesso à saúde. O Estado tem que possibilitar acesso à educação. O Estado tem que otimizar o acesso ao trabalho. Os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais são direitos de segunda dimensão, de segunda geração. Observem que nos direitos de primeira
o Estado tem que não fazer, não se meter, não se intrometer na individualidade. Aqui, ao contrário, o Estado tem que fazer algo, tem que promover políticas públicas, por isso que são chamados de direitos ou liberdades positivas, por exigirem um fazer do Estado. Eles estão ligados ao valor da igualdade, igualdade material, igualdade real, aquela que obriga que você trate os iguais de forma igual, mas trate os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Vários exemplos de políticas públicas que visam isso aí, como é o caso das cotas raciais. Atenção! Quem critica a terminologia geração de direitos fundamentais toma como base o fato de que pode ser levado a crer que quando surge uma nova geração, a anterior deixou de existir. E, na verdade, não é isso que acontece. Os direitos fundamentais, eles se somam. Somam-se aos direitos de primeira, os de segunda. Vão se somar aos de primeira e de segunda, os de terceira. Por isso que o mais correto é falar em dimensão e não geração. Se bem que a maioria dos doutrinadores usa sim a expressão de geração, se bem que na nossa prova também ela pode ser cobrada. Vamos agora a uma nova dimensão, geração de direitos fundamentais, são os direitos de terceira geração que surgiram pós Segunda Guerra Mundial, em especial, afloraram principalmente após a Segunda Guerra Mundial. São os direitos transindividuais, são os direitos que transcendem os indivíduos, são os direitos que vão além de 1, 2, 3, atingem coletividades às vezes indeterminadas. Os direitos transindividuais ou coletivos, os direitos difusos que estão espalhados em geral, são, por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável qualidade de vida, o direito ao progresso, o direito à paz, se bem que veremos daqui a pouco que o professor Paulo Bonavide já coloca a paz odiernamente como um direito de quinta geração com a nova roupagem. Mas, em geral, paz é visto como um direito de terceira dimensão, um direito de terceira geração. São direitos ligados ao valor da fraternidade, da solidariedade. Aqui fechamos a ideia básica prevista lá na convenção. Mas há quem fale já em quarta e quinta gerações de direitos fundamentais. Se bem que nós não temos ainda algo perene, algo mais estável, uma definição mais consensual dessas gerações. Mas é válido citar, o CESP já cobrou. Quarta geração, dimensão, em uma vertente, a democracia, a informação, o pluralismo introduzido no âmbito jurídico em razão da globalização política, que é fruto da cidadania, da institucionalização do Estado social, são tidos como direito de quarta dimensão ou quarta geração. Em uma outra vertente, nós vamos ter os avanços tecnológicos, a identificação do genoma humano como os direitos relacionados a essa teoria do biodireito, essa seara do biodireito, que envolve a evolução genética como sendo direitos de quarta geração. Reitero, você pode encontrar autores que digam que é uma coisa, outros que digam que é outra. Vamos pegar essa ideia global e, de acordo com o que vier na prova, a gente vai julgar adequadamente. Quinta geração ou dimensão, o professor Paulo Bonavides defende o direito à paz, que segundo Vazak seria um direito de terceira, e que merece uma nova visibilidade, uma nova ideia, uma nova roupagem, um trato diferenciado. Esse é o pensamento de Bonavides, motivo pelo qual constituiria a quinta geração de direitos humanos. Isso bem demonstra o caráter dinâmico da trajetória histórico-evolutiva dos direitos fundamentais. Não é uma estrutura estática, parada, ao contrário, é uma estrutura dinâmica que anda e que pode mudar de acordo com as características de cada momento, de cada era e de cada local. Lembre do que nós falamos das características da historicidade. Direitos humanos e responsabilidade do Estado. Desde as primeiras formulações teóricas modernas na Europa, no século XVIII, a Europa Ocidental no século XVIII, os direitos humanos aparecem estreitamente vinculados ao Estado. Já até fiz menção a isso hoje. O Estado como alguém que deve respeitar os direitos fundamentais, e Estado como alguém que deve proteger, que deve instrumentalizar. Mais uma vinculação contraditoriamente positiva e negativa ao mesmo tempo. Isso é verdade. A Revolução Francesa e o antigo regime bem demonstram isso. O surgimento do movimento francês era exatamente para se contrapor
ao abuso perpetrado pelo Estado, ao absolutismo que reinava na França. É uma contradição. O Estado está aqui acima para respeitar. Quando ele faz o inverso, é natural que surja esse conflito. Essa contradição, né, prevista no choque das vontades das relações estatais, o Estado moderno aparece assim concomitantemente, desde o seu nascimento, como o protetor e o principal adversário dos direitos humanos. Ele tem que proteger e, ao mesmo tempo, infelizmente, ele pratica atos que geram violação a direitos fundamentais. Portanto, dá uma observada no teorema de Rousseau quanto ao problema principal do contrato social. Vai lá que eles cobram isso. O problema fundamental do contrato social, palavras do próprio Rousseau, é encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a forma comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, no entanto, a si mesmo e continue tão livre quanto antes. Aparentemente impossível. Faço parte de um contexto que preciso de uma estrutura maior para me proteger, para blindar os meus direitos, mas ao mesmo tempo eu não tenho que ter vínculo de subordinação a ela, nem aos demais. Eu tenho que me manter livre. É difícil essa relação, é complicada, é uma relação ambígua que vai envolver esse choque Estado e direitos humanos. Então, temos que levar, sim, em consideração esse conflito. Direitos humanos e responsabilidade do Estado sobre esses dois prismas. A realização dos direitos humanos pelo Estado. O Estado tem que implementar políticas públicas de respeito aos direitos humanos. Tanto que abordaremos daqui a pouco as políticas nacionais de defesa dos direitos humanos, o Programa Nacional dos Direitos Humanos. E o segundo ponto, o controle do abuso do poder estatal como condição de proteção dos direitos humanos. Você tem que ter mecanismos de controle, de fiscalização em relação às práticas abusivas. Montesquieu, quando fez a menção à estrutura da separação dos poderes, ele pensa também nessas espécies de controle. Os poderes que são independentes, no caso do Brasil, independentes e harmônicos entre si, eles vivenciam um sistema de equilíbrio, um sistema de controles recíprocos. O Poder Legislativo cria a norma, o Poder Executivo implementa, e em razão de conflitos que porventura aconteçam, o Poder Judiciário está ali para dizer o direito, para exercer a jurisdição. Abusos perpetrados por um e por outro possibilitam o controle recíproco dentro dessa ideia de Montesquieu. Inegavelmente, todavia, o grande vilão somos nós. Nós, eu, policial rodoviário federal, você, policial rodoviário federal em potencial, já chegando lá para vir tirar meu serviço final de semana. Lembre disso. O grande vilão somos nós, o Poder Executivo. Porque é quem põe a mão na massa, é quem implementa as políticas públicas, quem efetiva, é o maior violador dos direitos humanos. E aí a gente vai ter que admitir isso. As polícias, em geral, entram dentro desse rol de integrantes do Poder Executivo que violam através de práticas abusivas de direitos fundamentais. Mas também não somos só nós, não. Né? Nós somos talvez o grande vilão, mas não somos só nós. Evidentemente que a gente afasta disso a Polícia Rodoviária Federal como instituição cidadã que é e que vai melhorar, se qualificar muito mais com você. Ação civil pública e ação popular são exemplos de mecanismos judiciais que podem ser promovidos por legitimados diferentes para tentar proteger meio ambiente, para tentar proteger direitos fundamentais em geral, para tentar proteger ao patrimônio público, enfim, são mecanismos judiciais, ações judiciais que podem ser movidas dentro desse controle. Veja que a impressão que dá é que sempre o último protetor vai ser o Poder Judiciário. E não é totalmente falsa essa ideia, não. De fato, daí a necessidade de um Poder Judiciário completamente independente. De fato, nós vamos jogarmos nos braços do Poder Judiciário, nós vamos nos jogar nos braços do Poder Judiciário para tentar proteger direitos fundamentais. A última decisão, inegavelmente, tem cabido a ele, é a atribuição dele, sobretudo do órgão maior do Supremo Tribunal Federal. Abusos do Poder Judiciário.
Quem controla o controlador? Esse é o problema. O Código de Processo Civil, no seu artigo 133, impõe responsabilidade direta dos juízes por perdas e danos nos casos de descumprimento de normas processuais ou de decisões proferidas de má-fé. Mas ainda assim, ainda que o juiz responda, a ação vai ser movida ao judiciário. O controle vai ser feito pelo próprio Poder Judiciário. Então, não temos como fugir dessa realidade. Hoje o Brasil vivencia uma crise institucional, um conflito real, principalmente entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo querendo, inclusive, retirar algumas atribuições do Poder Judiciário. Mas, mesmo com os abusos, fique certo, o guardião maior dos direitos e garantias fundamentais é ele. É o Poder Judiciário brasileiro, por meio de todos os seus juízes, por meio de todos os seus tribunais, em especial pelo guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Sem tirar, evidentemente, a grande responsabilidade e a grande atribuição, o papel muito bem desempenhado pelo Ministério Público, dentro dessa possibilidade de controle da efetivação dos direitos fundamentais. No plano internacional, como é que funciona essa dicotomia entre direitos humanos e responsabilidade do Estado? Legitimidade para recorrer diretamente às instâncias internacionais. Isso tem sido, ainda que de maneira tímida, tem sido admitida. Ela existe no âmbito da OEA, ela existe pelo disposto no Pacto de São José da Costa Rica, que criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então nós podemos reclamar a essa Comissão Interamericana. Outras pessoas podem reclamar à Comissão Interamericana. A dúvida é, qual é a efetividade da medida? Possibilidade de recusa à jurisdição internacional praticamente torna inócua essa medida. Então, se não houver uma alteração substancial na legislação para permitir a efetividade dessa atuação jurisdicional internacional, essas medidas aqui protetivas elas não serão tão efetivas. Se bem que nós temos um exemplo emblemático no Brasil em relação à Lei Maria da Penha, que foi fruto, sim, de uma reclamação feita na comunidade internacional e que eu faço a abordagem agora. Emblemático caso Maria da Penha. O Brasil foi condenado no ano de 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA por negligência e omissão. No caso da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que por 2 vezes foi vítima de tentativa de homicídio pelo marido, além de agressões que a deixaram paraplégica, sem uma resposta efetiva do Estado. O Estado foi completamente omisso, condenação simplória, que o marido dela teve contra ele prolatada, mas que redundou efetivamente essa providência tomada por ela numa atuação governamental que redundou na elaboração da Lei 11.340 de 2006, a famosíssima Lei Maria da Penha. Então nós temos esse caso emblemático. Quem sabe, hein? Vai ser ele cobrado na sua prova. Política Nacional dos Direitos Humanos, algo extremamente aberto, mas que foi mencionado no texto do nosso conteúdo programático. A política de defesa dos direitos humanos ela foi desenvolvida desde a redemocratização no Brasil em 1985, porém, de maneira mais efetiva no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995. A concepção de direitos humanos é partilhada por A concepção de direitos humanos, partilhada por organizações de direitos humanos desde a resistência ao regime autoritário nos anos de 1970. O surgimento dessa política nacional foi exatamente para se contrapor àquilo que aconteceu na ditadura militar. Uma forma de combater, uma forma de ir de encontro a todas as mazelas que foram geradas naquele período. A grande razão para o surgimento dessa política nacional, de fato, foram as atrocidades cometidas durante o período do regime militar brasileiro. Após a Declaração Universal de Direitos Humanos, foi a primeira vez que os direitos humanos passaram a ser assumidos como política oficial de governo. Foi essa lá em 95. Os Programas Nacionais de Direitos Humanos, PNDH 1, PNDH 2 e o atual PNDH
3, eles implementam essas políticas governamentais de maneira mais efetiva, de maneira mais pontual, e nós vamos ver que temos reflexos reais, concretos, em face desses programas. O Programa Nacional de Direitos Humanos de número 3 foi precedido pelo PNDH-1, de 1996, que enfatizou os direitos civis e políticos, aqueles direitos tradicionais de primeira geração, e pelo PNDH-2, de 2002, que incorporou os direitos econômicos, sociais, culturais, que são direitos de segunda geração, e ambientais, que são direitos de terceira geração, de terceira dimensão. Em relação ao PNDH3, que é de 2010, algo bem próximo, houve participação social na sua elaboração, por meio de conferências que foram realizadas em todos os estados da federação, em especial no ano de 2008, envolvendo diretamente mais de 14 mil cidadãos, além de consultas públicas outras que foram realizadas. Qual o objetivo principal desse programa? Dar continuidade à integração e ao aprimoramento dos mecanismos de participação existentes e criar novos meios de construção e monitoramento das políticas públicas sobre direitos humanos no Brasil. Efetivação dos direitos pelo poder público, políticas futuras também de práticas de defesa aos direitos humanos. Qual a diretriz do PNDH? Aqui para memorizar: garantia da igualdade na diversidade com respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantias da laicidade do Estado brasileiro, liberdade de crença religiosa, braço da liberdade de pensamento. Sempre bom informar, reiterar que o Brasil é um Estado laico, um país que não tem religião oficial, ainda que seja um país de maioria cristã, nós não temos religião oficial. Então, falar a garantia da laicidade do Estado brasileiro prevista na Constituição Federal. A ação que propõe a criação de mecanismos que impeçam a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União visa atender a esta diretriz. Ainda que discutível sob o ponto de vista cultural, é inegável que o excesso dessas práticas daria a entender uma vinculação religiosa ao Estado. O excesso, mas reitero, há respeitáveis posições em contrário no que tange a questão de ordem cultural. Dizer que você utiliza símbolos religiosos não indica necessariamente uma religião oficial para o Estado, mas muito mais uma prática normal, comum de uma sociedade que é notadamente de natureza cristã. Eixos orientadores do plano, do programa: primeiro, interação democrática entre Estado e sociedade civil, dentro dessa relação entre o poder público e o seu povo e a sua sociedade, dentro da análise que alguns chamam de sociedade aberta dos intérpretes, de você trazer para dentro do debate, seja jurisdicional, seja político, institucional, a sociedade, através de audiências públicas, através de consultas populares, através de atuação efetiva de segmentos determinados da sociedade civil organizada. O desenvolvimento e os direitos humanos, como sendo algo que pode ocorrer conjuntamente, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, tentar mesmo diante das desigualdades reinantes, alargar, atingir de forma genérica as pessoas que deles precisam, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, daí a necessidade de políticas públicas voltadas aos próprios órgãos de segurança pública, efetivação de políticas de natureza remuneratória, efetivação de políticas de natureza logística, de condição de trabalho e de pessoal. Vocês são exemplo disso. A destinação de vagas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal é exatamente para possibilitar um desempenho de uma função correta, adequada dentro desse eixo orientador. O acesso à justiça é assegurado também. Tem uma norma constitucional no artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O acesso à jurisdição, o acesso ao Poder Judiciário é garantido, bem como o combate à violência nos seus mais variados tipos, nas suas mais variadas vertentes: violência física, violência mental, psicológica, no âmbito familiar, no âmbito público em geral. Educação e cultura em direitos humanos, constituindo sim essa necessidade de você passar desde o ensino fundamental, desde o ensino, na verdade, da educação infantil, ensino fundamental, ensino básico, passando também para a sociedade
em geral, esses planos educacionais e culturais voltados aos direitos humanos para que a gente crie a prática de defesa desse tipo de direito. E direito à memória e à verdade, a saber o que aconteceu, saber o que houve, inclusive de errado, para a partir desses erros não mais se cometer. Olhar o passado para ter uma perspectiva melhor de futuro, esse último eixo orientador aqui mencionado. Resultados concretos desses planos. Lei 9.140 de 95, o Estado brasileiro reconhece a responsabilidade dos governos ditatoriais pelas mortes ocorridas e concede indenização a seus familiares. Isso é fruto dos programas. Transferência da Justiça Militar para a Justiça Comum, o julgamento dos crimes dolosos praticados por policiais militares contra civis. Exemplos famosos que a gente teve de julgamento pós essa modificação, o julgamento dos policiais militares que participaram do massacre, assim denominado massacre do Carandiru, é exemplo disso. Policial militar que cometa crime doloso contra a vida, contra civil, não será julgado pela Justiça Militar, será julgado pela Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri. Tipificação do crime de tortura com penas severas. A tortura é proibida dentro do próprio texto constitucional e a sua regulamentação se deu pela Lei 9455 de 1997. Criminalização do porte ilegal de arma e criação do Sistema Nacional de Armas, o SINARM, pela Lei 9437 de 97, se bem que essa lei ela já foi revogada pela Lei 10.826 de 2003, o famosíssimo Estatuto do Desarmamento. Obrigação da presença do Ministério Público em todas as fases processuais que envolvam litígios pela posse da terra urbana e rural, Lei 9415 de 96, e outras medidas que foram implementadas pelo Ministério da Justiça. Vejamos, implantação de programas de serviço civil voluntário, criação de programas de proteção à testemunha, para incentivar a ela a testemunhar contra quem cometeu os delitos, sobretudo aqueles que promovem grave violação a direitos humanos, a criação de balcões de direito para assessoramento a quem dele precisar no âmbito jurídico, a realização de cursos de reciclagem, capacitação e treinamento de policiais civis e militares com ênfase no respeito aos direitos humanos, são políticas públicas praticadas pelas instituições de segurança em geral, sejam as militarizadas, sejam as não militarizadas, como é o caso da Polícia Civil, como é o caso da Polícia Federal, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, como é o caso da Polícia Ferroviária Federal. Elaboração de manual de direitos humanos. Programas específicos visando valorizar a população negra através do grupo de trabalho para a eliminação da discriminação, fazendo valer o princípio da igualdade, da isonomia, igualdade material, igualdade real, igualdade verdadeira, políticas contra a discriminação, prevenção de tratamento de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, proibir o trabalho infantil, inclusive através de bolsas de educação, erradicar a exploração sexual infanto-juvenil. Vocês vão, enquanto policiais rodoviários federais, atuantes, visualizar, verificar isso na prática. A Polícia Rodoviária hoje desempenha um combate efetivo contra o trabalho infantil, contra a exploração sexual infanto-juvenil, sobretudo junto às rodovias federais. Trabalho desempenhado por nós, policiais rodoviários federais. Coibir o trabalho forçado através do grupo de repressão ao trabalho forçado e assentar trabalhadores rurais sem terras também como resultado dessas políticas nacionais de direitos humanos e dos programas nacionais de direitos humanos. Vamos agora a um outro ponto importante do nosso conteúdo, os direitos humanos na Constituição Federal, a institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Aqui farei uma breve viagem e você pode acompanhar, talvez pelo seu computador, talvez aí com o seu Vademecum, com o texto próprio da sua Constituição, essa breve viagem que eu farei dentro desse tópico, mencionando o texto da Constituição de 88. Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º até o artigo 4º da nossa Carta. O artigo 1º menciona no seu caput a estrutura da República Federativa do Brasil, Brasil que se constitui numa união de estados, municípios e Distrito Federal. Nos seus incisos, o artigo 1º menciona 5 fundamentos.
bases da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, uma atenção redobrada na dignidade da pessoa humana. Tudo tem como base a dignidade da pessoa humana. Direitos humanos, com o conceito que se queira dar, direitos do homem, direitos fundamentais, tudo tem como base a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Dentro desse grupo de princípios fundamentais, os fundamentos estão nos incisos do artigo 1º. Adotamos como regime político uma democracia representativa com meios de participação direta do povo. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo, todo poder tem a origem no povo, que exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Temos ainda no artigo 2º a menção à separação dos poderes como mecanismo de limitação do poder. São poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. No artigo 3º, 4 incisos indicam objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E temos ainda, no artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Desculpe. São 10 princípios internacionais que o Brasil tem como direcionamento. Desses 10 previstos no artigo 4º, 4 são intimamente relacionados ao fundamento da soberania. São eles: independência nacional, igualdade entre os estados, autodeterminação dos povos e não intervenção. 3 deles têm íntima relação com a paz: direito fundamental de 3ª geração, na ideia geral, direito fundamental de 5ª geração, na ideia de Paulo Bonavides. São eles: a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E temos ainda 3 princípios internacionais diretamente relacionados aos direitos humanos, diretamente relacionados a questões humanitárias. São eles: prevalência dos direitos humanos, está no texto da Constituição, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político como um princípio que rege as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Então, nesse primeiro momento da Constituição, encontramos essa menção, artigo 1º até o artigo 4º. Saindo disso, os direitos e garantias fundamentais, que estão no bloco principal, ainda que não único, no bloco principal, eles estão do artigo 5º até o artigo 17. Isso aqui é um rol meramente exemplificativo de direitos e garantias fundamentais. São os chamados direitos e garantias catalogados, que vão do artigo 5º até o artigo 17. Direitos e deveres individuais e coletivos, só o artigo 5º, muito grande, mas é um artigo apenas. Os direitos sociais, que vão do 6º ao 11. Os direitos de nacionalidade, que vão do 12 e 13 apenas. Os direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, e participação em partido político, artigo 17. Não perder de mente que o rol, que a lista é meramente exemplificativa. Existem outros direitos fundamentais espalhados pela Constituição e até mesmo fora da Constituição, em especial nos tratados e convenções internacionais. Por falar neles, tratados internacionais sobre direitos humanos, a emenda constitucional de número 45, vou usar um pouco o quadro agora. A emenda constitucional 45 de 2004, conhecida como reforma do judiciário, foi até hoje a única emenda que fez modificações no artigo 5º da nossa Constituição, inserindo 3 preceitos. O inciso 78, que trata da celeridade processual, assegurando a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade, tanto processo administrativo como processo judicial. Inseriu o parágrafo 3º, que possibilita a incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos com o mesmo nível das emendas constitucionais, e também inseriu o parágrafo 4º, que
submete o Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, TPI. Pois bem, são novidades da emenda 45 e que tem relação com direitos humanos. Inegável. Mesmo a celeridade processual faz parte. Você não tem como dizer que não é um direito fundamental, um processo rápido. Quantos processos demoram tanto tempo aí e o sujeito às vezes morre sem ter sequer reconhecido um direito que foi objeto de uma ação judicial ou de um processo de ordem administrativa. Mas o nosso foco maior agora é em relação a essa figura. Parágrafo 3º, que possibilitou a incorporação dos tratados internacionais à legislação brasileira com o mesmo nível das emendas à Constituição. Meus caros, quando se fala em tratado internacional, nós temos que primeiro analisar o artigo 84, inciso 8º, que diz que a competência do presidente da República assinar tratados internacionais. Assinado o tratado internacional, a gente pula para outro artigo. Artigo 49, inciso 1º, que indica ser da competência do Congresso Nacional decidir definitivamente sobre atos, como é o caso de tratados assinados pelo presidente que gere algum reflexo na ordem jurídica nacional. Então, quem assina o tratado é o presidente, mas esse tratado precisa ser ratificado, confirmado, referendado pelo Congresso Nacional. Se o Congresso referendar, o presidente publica um ato normativo, um decreto, dizendo, incorporando à legislação brasileira esse tratado internacional. A discussão é com que nível hierárquico o tratado se incorpora à legislação brasileira. Hoje, sem maiores arrodeios, nós temos 3 níveis. E uma dica para você. O que é substancial para definir o nível hierárquico de um tratado internacional são 2 fatores. O tema abordado por ele e a forma como ele é aprovado pelo Congresso. Esses são os 2 pontos decisivos. O assunto e o rito de aprovação. Tomando como base isso aí, nós vamos ter 3 níveis hierárquicos. São eles: o nível constitucional, o nível supralegal e o nível legal. De maneira direta, nível constitucional. São os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional com o rito das emendas. Vejam depois o artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos de votação em cada casa e aprovação por maioria de 3/5. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, aprovação por maioria de 3/5. Tem nível constitucional. Temos hoje um tratado com esse nível que versa sobre direitos dos deficientes. Existe um nível intermediário, que é o nível supralegal. Esse nível supralegal, ele atinge os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados sem o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Aqueles que foram aprovados antes de ter surgido na nossa carta a possibilidade de incorporação com o nível das emendas. Lembrem, há pouco eu falei que esse parágrafo 3º do artigo 5º foi inserido pela emenda 45, que é de dezembro de 2004. Então, os tratados anteriores a essa data não tinham como ser submetidos ao rito das emendas. À época, todos foram aprovados pelo mesmo rito das leis ordinárias, o rito legal. E à época, eles tinham nível de lei. Porém, entendeu o Supremo Tribunal Federal, desde 2008, que esses tratados devem ter elevado o seu status, por versarem sobre um tema muito importante que é direitos humanos, mas, porém, não pode ter nível constitucional, porque não foram submetidos ao rito das emendas. Daí o Supremo ter criado esse nível intermediário, chamado de nível supra-legal. E o 3º nível é o nível legal, nível das leis. Esse nível legal é para o resto, para os demais tratados. Para os demais tratados internacionais. Em outras palavras, o nível legal é para todos os tratados que não versem sobre direitos humanos. Se não versar sobre direitos humanos, nível legal. Se versar sobre direitos humanos, ou vai ter nível supralegal ou nível constitucional.
Vai depender de quê? Da forma como foi aprovado. Por isso que no início eu disse que os dois pontos decisivos para a gente identificar o nível de incorporação de um tratado internacional são o tema, o assunto, e o rito de aprovação. Assis, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado por Itamar Franco em 92, ele tem que status? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ele tem nível constitucional, ele tem nível supralegal, ele tem nível legal. Conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira, o Pacto de São José da Costa Rica tem nível supralegal. Está acima das leis, mas ainda abaixo da Constituição. Ah, mas pô, se ele está acima das leis, mas ainda abaixo da Constituição, só por ele proibir a prisão civil do depositário infiel, o Supremo já poderia elaborar uma súmula vinculante, como fez, proibindo a prisão do depositário infiel? Sim. Mas por que razão? Muita atenção sobre esse tema. Pode cair na prova na parte de constitucional, como pode cair na parte de direitos humanos. A prisão do depositário infiel está prevista na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, inciso 67. Prisão civil do depositário infiel do devedor de obrigação alimentícia. Só que a prisão do depositário infiel, ela para ser efetivada, ela precisa de leis regulamentadoras. E essas leis regulamentadoras, elas foram derrogadas. Elas perderam a sua vigência em razão do Pacto de São José da Costa Rica ficar acima delas, ter nível supralegal. Vejam, o Pacto de São José da Costa Rica não revogou a prisão civil do depositário infiel do texto da Constituição. Nem podia, o pacto está abaixo da Constituição, mas está acima das leis que a regulamentavam. E estando acima das leis, ele sufoca essas leis. Essas leis não podem ser aplicadas. E sem as leis, a prisão não pode ser efetivada. Imagine que a prisão do depositário infiel é um carro, as leis que regulamentam são o combustível. O carro está lá, o combustível está aqui. O combustível não pode mais chegar ao carro, porque a supralegalidade do Pacto de São José da Costa Rica impediu isso. Atenção para a forma de cobrança do CESP sobre esse tema. A prisão civil do depositário infiel foi revogada da Constituição? Não foi. Continua lá, mas não pode ser aplicada. Não pode ser aplicada por quê? Porque a legislação regulamentadora foi derrogada. Foi derrogada por quem? Foi derrogada pelo Pacto de São José da Costa Rica, que ganhou do Supremo Tribunal Federal esse nível hierárquico de supralegalidade. Enfim, o que tiver de cair sobre esse assunto, tenho certeza que você acertará. E por fim, dentro desse tema de direitos humanos na Constituição Federal, da institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, um assunto que merece toda a nossa atenção. Federalização dos crimes e a emenda constitucional 45. Além de ter inserido os preceitos que nós mencionamos há pouco, a emenda 45 também criou no artigo 109, parágrafo 5º, a possibilidade de o julgamento de um crime que, em regra, seria feito na Justiça Estadual ser deslocado para a Justiça Federal. Instituto conhecido como federalização dos crimes, em que, diante de grave violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da República, só ele, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, pode pedir ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso acontece, repito, diante de grave violação a direitos humanos, cabendo especificamente ao PGR solicitar ao STJ que desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Um caso famoso em que foi pedido e foi negado, foi no caso da missionária norte-americana Dorothy Stang, foi negado o pedido. Um caso recente aqui no interior da Paraíba, divisa Paraíba e Pernambuco, na morte de um advogado que era defensor dos direitos humanos, o PGR pediu e o STJ deslocou a competência para o julgamento da Justiça Federal. Veja, atenção, a prerrogativa de pedir é do PGR. O PGR pede o que se chama de IDC, incidente de deslocamento de competência, ao STJ. Se o STJ deferir, ele tira a competência da Justiça Estadual e lança a competência para a Justiça Federal. Não é competência do próprio STJ julgar o feito, julgar a pessoa que cometeu o crime. Não, não. Quem vai julgar é a Justiça Federal. O STJ apenas diz se é possível ou não deslocar essa competência.
Dentro do conteúdo programático, do título de Direitos Humanos, há algumas referências a questões também de cidadania. A falta completa de normatização, mas que possibilita, certamente, dentro de uma visão contextual, dentro de uma visão genérica, de quem lê bastante, como certamente vocês, de quem analisa bastante, como certamente vocês, temas em geral, fazer a abordagem devida. Não quero crer, sinceramente, que vão cair muitas questões sobre direitos humanos nessa nossa prova. Mas se cair, certamente estará dentro desse contexto que foi por nós abordado nesse encontro. Direto, rápido, otimizado, mas que certamente vai gerar o efeito que você deseja. Espero você como meu colega daqui a pouquinho na Polícia Rodoviária Federal. Meu grande abraço, sucesso, boa prova.